acabou e apareceu assim, continue a live ao vivo. Aí eu cliquei em continuar. Aí foi pro meu. Daí foi uma galera pro meu. Aí... Então foi isso. E aí depois eu não conseguia mais te chamar. Foi isso. Então, porque eu não tava aqui, eu tava esperando lá. E o pessoal é muito guerreiro, porque tá todo mundo aqui, viu? O pessoal tá Então, do assunto. Então, tô impressionada, viu? Mais um tempinho sobre o que a gente está falando mesmo, gente? Linguagem do amor. A linguagem do amor, é isso mesmo, aí que a gente estava. A galera aqui é fiel, tá vendo? Todo mundo junto. Pois é verdade. A gente só não vai falar muito tempo, que já são, sei lá... Então... eu vou falar só mais um pouquinho sobre a linguagem, e aí a gente comenta da surpresa, e a gente já vai deixar esquematizado alguma live para a gente poder falar mais tempo sobre a linguagem do amor, porque realmente demanda muito, né? Claro. Onde eu parei? Eu falei de todas, né? Assim, por cima. Por cima, sim. E aí a gente estava falando... Físico, você falou afirmação, tempo de qualidade, presente, faltou alguma? Não, eu falei de todas. A dos atos de serviço, que é quando a gente faz alguma coisa para a pessoa e tal. E acho que a gente estava comentando sobre a criança que não vai ter a festa de aniversário, como dar a notícia. Exatamente. E que a ideia é justamente essa. A linguagem do amor, ela é um meio de você se aproximar das pessoas. Então, imagina que você está indo viajar para um outro país. Quando eu vou e eu não domino o idioma, eu aprendo pelo menos como dizer olá, por favor e obrigada. Porque é uma gentileza você chegar no país de alguém e saber falar pelo menos isso. Mostra o seu interesse, a sua vontade de se comunicar com a pessoa. Entendi. Então, a linguagem do amor, ela faz isso. Ela mostra para o outro esse gesto delicado da sua parte de ir até ele, de chegar nele e falar da maneira que ele precisa ouvir. Então, esse é o bacana. A linguagem do amor funciona para todo mundo, não é só para criança. Funciona também para todos os adultos, para qualquer pessoa. Então, isso é bacana porque é só a gente adaptar a atitude, o exemplo, que funciona para todo mundo. E deixa eu te perguntar uma coisa. Tem gente perguntando como a gente sabe qual é a linguagem do amor do nosso filho. A gente pode perguntar para eles, a gente tem que observar. Como é que é? Como é que a gente descobre? Sim. Até os 4, 5 anos, as crianças precisam, aliás, a vida toda, mas principalmente até os 4, 5 anos, a criança precisa receber amor de todas as formas, em todas as linguagens, tá? A linguagem do amor mudou minha casa. Essa daí é uma amiga que a gente conversa. Com certeza, né? Porque agora então. Vai direto ao ponto. Exatamente. Até me perdi onde eu estava. A linguagem do amor. Eles precisam receber todas as Isso, eles precisam receber todas as formas, todas as linguagens. A partir dos 5 anos, tende a ter uma que seja a predominante. Então, você tem algumas formas de descobrir. Você pode observar, porque normalmente a linguagem que a gente fala quando a gente oferece o amor para alguém é a mesma quando a gente recebe o amor. Então, a gente observa como a criança demonstra que ela gosta das pessoas, e aí a gente já consegue construindo uma ideia de qual linguagem ela fale. A gente também pode ver como ela fica genuinamente feliz em relação ao que a gente faz. Então, quando a gente fala alguma coisa, ela fica genuinamente feliz. Quando a gente abraça, ela se mostra muito feliz. Observar o comportamento, a criança que está sempre grudada em você, pendurada em você. Meninos que gostam muito de brincar de lutinha, isso é uma questão de toque físico também, bem forte. Então, observar as características dessa criança. Dependendo da idade, você pode perguntar. Então, você pode dizer, quantos por cento você acha que a mamãe gosta de você? Você acha que a mamãe ama você? Por que você acha isso? E aí, tem que prestar muita atenção na frase que a criança disser. Na primeira parte da frase, principalmente. Se a criança disser, eu sei que você me ama porque você sempre fala. Então, você já sabe que a linguagem de amor daquela criança são palavras de afirmação. Eu sei que você me ama porque você faz tudo pra mim. Então, é uma criança de gestos de serviço. Eu sei que você me ama porque você me dá tudo que eu quero. Você compra um monte de presente. É uma criança de presente. Eu sei que você me ama porque você me abraça, porque você me beija, porque você faz carinho em mim. É uma criança do toque físico. Eu sei que você me ama porque você conversa comigo, porque você senta para brincar comigo, porque você me dá atenção.
é uma criança de tempo de qualidade, tá? E aí, para as crianças maiores, se você não conseguir identificar a linguagem de amor, existe um teste bem rapidinho, muito simples, mas a criança tem que ser maior já de 8 anos, porque ela já tem que ter um certo domínio, né, de entendimento, de leitura, de escrita, de compreensão. Então, pode ser a partir dos 8 anos. Vale a pena anos. fazer, viu? Quem tem filho maior ou quem tem filho que compreenda o que você vai ler para ele responder, vale a pena. Porque eu mesma sou uma que achei que a linguagem do amor do meu filho era uma, e depois que eu apliquei o teste, eu vi que era outra e que também tinha tudo a ver com ele. Então, para as crianças maiores, eu acho que vale a pena realmente a gente aplicar o teste. E depois a gente pode até deixar disponível através de e-mail, ver como a Cecília quer fazer isso aí com vocês. E você focar nisso, né? Focar na linguagem do amor do seu filho, dedicar o seu tempo de qualidade através da linguagem do amor, porque provavelmente você vai encher mais ainda o potinho dele, né? E é um atalho naquele dia que você chega cansado do trabalho, que você não tem tempo. Não, 15 anos não é tarde demais. Pode aplicar para todas as idades, até para adultos. Até para adulto. Muda a relação de adultos, sabia? A linguagem de amor que a gente fala. E é um barato, porque eu vou até contar um caso meu. Eu e meu marido, nós temos linguagens de amor distintas. Normalmente o casal tem. É muito difícil um casal que tenha a mesma linguagem do amor. E nós temos linguagens do amor diferentes. E depois que eu comecei a observar isso, ficou muito claro. E aí eu comecei a fazer essa gentileza de falar mais a linguagem de amor dele. E ele começou a falar mais a minha linguagem de amor. E a gente começou a conviver de maneira muito mais pacífica. Porque eu sei que ele me ama, eu tenho certeza, não tenho dúvida, mas aquilo me traz tanto conforto quando ele me mostra que ele me ama do jeito que eu entendo, sabe? Sim, exatamente. É muito bacana, é muito bacana. E aí salva esses dias que você chega cansada do trabalho, que você tem 15 minutos disponível, que é o máximo que você consegue se doar para alguém, e aí você vai e foca, vai certeiro na linguagem do amor da criança ou do adolescente, e aí pronto, você já encheu, já abasteceu, e já pode ir tranquila, sem culpa. Eu acho bem interessante, porque realmente a gente tem o hábito de dizer que ama do jeito que a gente gosta de ser amado. E às vezes não é o jeito do outro. Então a gente pensa que está arrasando, né? Levando um café da manhã na cama e tudo que a gente queria era que a louça da cozinha tivesse lavada. Porque a gente exatamente. Né? Poxa, eu fiquei super feliz que hoje eu não vou ter que ir lavar minha louça, né? Então assim, a gente precisa entender qual é realmente a linguagem de amor do outro pra gente acertar, pra gente ver o jeito que ela fica feliz, o jeito que ela se sente amada, né? Sim, e assim, como a gente falou no início, não é uma obrigação, não é mais um peso, não é que você tem que falar a linguagem do amor do outro incessantemente. O tempo inteiro, mas, né? Mas é aquilo que eu falei, é para você acessar a pessoa, para você ser gentil, quando você percebe que a pessoa não está num dia bom, quando tem uma notícia ruim. Então você vai por esse caminho, não é mais um peso para você, não é anular a sua linguagem para só falar a do outro, não. É para conciliar. Eu estou vendo muito comentário aqui perguntando como a gente sabe a linguagem de amor. Tem umas semanas, eu acho, que eu fiz 3 posts no meu Insta falando sobre isso, sobre as 5 linguagens do amor, como falar cada linguagem de amor com os exemplos e o que mais a gente precisa saber sobre linguagem de amor. Então depois vocês dão uma olhadinha lá, porque lá tá bem explicadinho. E a gente vai marcar uma live para falar sobre isso também, porque é um assunto que não esgota assim tão facilmente. Exatamente. A gente pode ficar falando disso aqui. É muito gostoso falar disso, né? É muito gostoso falar de cuidado, de carinho, de amor, porque a gente quer acertar. Ninguém... Claro. Né? A gente quer acertar o tempo todo. Então, eu falei para ela, e a gente acha, às vezes, que a linguagem do amor de uma pessoa é uma e, na verdade, é outra, completamente diferente. Então, o teste é muito válido, né? E aplicar isso durante o dia, gente, é incrível. Muda! Conhece, muda, exatamente, muda completamente. Às vezes a pessoa que tem necessidade de ficar do seu lado o tempo inteiro, te abraçando, te beijando. Tem gente que não gosta de toque. Tem gente que gosta de atos de amor. É diferente. Então a gente tem que saber e tem que respeitar isso, né? Cada um tem um jeito de amar, cada um tem um jeito de dizer que ama. E é importante a gente perceber isso sim. A minha cunhada aí, que eu uso muita linguagem de amor com ela. Comigo. Agora que ela percebeu, tá vendo? É minha cunhada, viu? Exatamente.
Eu quero falar uma coisa para vocês antes de terminar. Eu, a doutora Miriam, idealizamos um projeto bacana, que é uma cápsula do tempo. Como a nossa ideia é justamente ajudar vocês a criar essas memórias afetivas, positivas, nesses tempos tão difíceis e tal, nós criamos como se fosse um livrinho para as crianças, para que elas possam registrar como está sendo esse período para elas, porque nós enxergamos esse momento de uma forma e as crianças estão tendo outra visão disso tudo. Então, nesse livrinho, elas podem registrar quem está vivendo esse momento com ela, quais as atividades que ela mais faz agora. No final do livrinho diz as 3 coisas que eu quero, 3 pessoas que eu quero abraçar quando tudo isso acabar, 3 lugares que eu quero ir. Então, assim, é muito bacana. E qual é a ideia? Que vocês imprimam, preencham isso de maneira divertida, de maneira leve, lúdica com as crianças. Coloquem todas as folhinhas juntas, grampeadas, tanto faz. E aí, na última página do livro, tem as sugestões da cápsula do tempo. Então, por exemplo, vocês podem colocar dentro de uma lata de leite, dentro de uma caixa, dentro de um baú, onde vocês quiserem. Vocês podem também colocar alguns objetos importantes que marcaram esse período para vocês, mas desde que não sejam importantes para as crianças, tá? Presta bem atenção, não vai colocar bichinho de pelúcia favorito da criança, tem que ser alguma coisa que marcou, mas que não seja tão importante para ela. E aí vocês fecham, coloquem a data que foi fechada e a data que vai ser aberta. Pode ser daqui a 2 anos, daqui a 1 ano, daqui a 10 anos, daqui a 5 anos. Escolhe onde vocês vão colocar isso, se tiver jardim, se tiver quintal, se vai guardar no armário, na despensa, no sótão, e deixa lá. E aí, quando chegar essa data, vocês abram e vão ter memórias lindas, porque vocês aprenderam várias dicas, várias sugestões, várias ideias aqui do que fazer com as crianças. E vocês vão poder recordar isso. Vai ser muito bacana. Então, eu e a doutora Miriam idealizamos esse projeto. A Letícia, que também está aqui acompanhando a gente, que tem um Insta chamado Você em Foco Marketing Digital, fez todo o projeto gráfico para a gente, ficou incrível. Então, todo mundo que ficou aqui até o final, pode mandar e-mail, manda por direct para mim. E aí eu vou encaminhar para vocês por e-mail esse arquivo da cápsula do tempo. É a nossa contribuição, né, doutora? A forma que a gente encontrou, além da live, de contribuir nesse momento para vocês. Inclusive de vocês lembrarem da gente, né? Que há 2 anos atrás a gente estava aqui tendo essa conversa para fazer com que esse tempo que a gente está passando, que é um tempo bem difícil, principalmente para nós, né, que somos adultos, e para vocês lembrarem disso, que a gente estava aqui falando disso, tá todo mundo em casa, podendo assistir a gente, por conta desse isolamento, dessa pandemia, enfim. E o que a gente quer com tudo isso é fazer com que as crianças, elas levem para a vida dela esse momento como um momento prazeroso, e não como alguma coisa ruim. Exato. A gente enxerga de um jeito, para a gente realmente está sendo ruim, mas em compensação, olha quanta coisa a gente não está aprendendo. Olha quantas pessoas não estão se reinventando. Então, é um tempo que a gente parou, que realmente as coisas pararam para poder acontecer. Eu nunca tinha feito live, para você ter ideia. A Cecília também nunca tinha feito live. Então, a gente se conhece há bastante tempo. Eu sou pediatra da Sofia. Graças a Deus. Graças a Deus a isso todos os dias da minha vida. Pois é. E assim, a Cecília está morando lá em Portugal, né? E agora ela veio aqui para o Brasil para fazer a festinha de aniversário da Sofia. Aconteceu tudo isso, o marido dela tá lá em Portugal, ela tá aqui sozinha com a Sofia, então ela não consegue ir, ele não consegue voltar. Todo mundo tendo a sua particularidade, mas tirando um bom proveito disso. Então eu nunca tinha feito uma live. Ontem a doutora Juliana me chamou para fazer uma live no Instagram dela. Eu fui para lá, fiz a live. E cheguei aqui hoje com mais vontade, com mais tranquilidade, com mais sabedoria para poder fazer essa live com a Cecília hoje. A gente realmente está tentando se adaptar. Eu falei para ela, ainda bem que a tecnologia nos permite isso, essa proximidade, porque mesmo você estando em Portugal e eu estando aqui no Brasil, eu quero que toda assistência que essas mães precisem, que as minhas crianças precisem, ou que as crianças de vocês precisem, independente de serem meus pacientes ou não, que a gente troque muita ideia sobre isso. Não adianta a gente falar só de saúde física,
de eu levar o paciente para o meu consultório, de eu pesar, de eu medir, de eu ver exame, saber que está tudo bem com ele fisicamente, mas como é que está a cabecinha dessa criança? Como é que eles vão reagir a isso, a esse isolamento, ao fato de não estar indo para a escola, de não estar encontrando com os amigos, de não estar tendo festinha de aniversário. Então, a gente está pensando muito nesse aspecto, no aspecto psicológico da criança nesse tempo de pandemia. Então, tudo que a Cecília trouxe aqui para você, eu sou muito grata pela oportunidade, porque eu aprendi muito com ela. Com certeza é um assunto que ela domina muito mais do que eu, até porque o meu filho tem 15 anos e mesmo assim ela conseguiu me ajudar muito, porque hoje eu entendo, falo sobre linguagem do amor, tento acertar a todo momento. Não tenho tanto tempo para ficar com meu filho, mas o tempo que eu tenho, eu transformo isso num tempo de qualidade e a gente está conseguindo uma convivência muito mais harmônica dentro da nossa casa. Então, assim, eu só tenho a agradecer, porque é muito enriquecedor tudo isso que você trouxe para a gente, principalmente nesse momento. E eu espero de coração que vocês tenham gostado. A gente vai voltar aqui. A Cecília, ela é muito competente, ela é muito estudiosa, ela tem uma experiência muito grande e ela já está pensando em trazer alguma coisa para a semana que vem para falar exatamente sobre conflito com os irmãos, porque a gente sabe que eles estão se pegando, né, gente? Então, essa é a verdade. Então, convivendo mais, vamos tentar tirar um bom proveito disso também, porque tem irmão que quando chega da escola, o outro está saindo e de noite cada um vai para o seu quarto, fica ali fechado no seu telefone, pronto e acabou. Hoje é uma convivência que está sendo obrigatória, né? Não tem como escolher. Estão em casa o tempo todo. Então, como a gente pode fazer para tornar essa convivência um pouco mais harmônica, né? E como a gente vai se comportar quando as coisas fugirem do nosso controle, porque tem coisa que vai fugir do controle da gente mesmo. Não tem jeito. Então, a gente vem para cá, conversa sobre isso, a gente pode marcar na semana que vem. Estão perguntando aqui qual é o Instagram da Cecília. O Instagram dela chama Dos Lados de Cá, porque ela foi morar lá em Portugal. Então, por isso que ela está relatando toda a vida dela, toda essa mudança, toda essa transformação. Também foi um ato de coragem, porque ela abandonou muita coisa aqui, inclusive eu, né, Cecília? Você nunca, já falei. Fisicamente falando. Fisicamente, você mas nunca. Eu me lembro que ela chegava até a Sofia completar 40 anos, você estava jogada. Eu me lembro que era uma preocupação dela muito grande. Falava, doutora, eu vou morar num outro país e eu sei que o atendimento médico lá é muito impessoal, mas eu preciso manter o meu contato com você, a gente precisa se falar. Ainda mais agora que a gente descobriu essa ferramenta, que a gente consegue se ver por aqui, que a gente consegue trocar ideias por aqui. Então, foi uma coisa que a gente está construindo com muito carinho para vocês. Assim que vocês quiserem saber sobre algum assunto, pode deixar tanto na minha página no Pediatria, quanto na página da Cecília, as sugestões que a gente faz alguma coisa legal para vocês. Não é isso? Isso. Gostei muito. Eu que te agradeço o convite. Estava super desencorajada, morrendo de medo. Quando você falou, vamos, eu falei, ai, eu nunca fiz. Você falou, não, vamos. Minha família animadíssima, na maior torcida. A animação estava tanta que eu estava achando que eu ia ser entrevistada pelo Jô Soares, porque estava uma coisa assim, você não tem ideia. Meu marido, de longe, mandou flores hoje aqui em casa, para me encorajar. Então, assim, mandou para a Sofia também, para construir memória afetiva, tá vendo só? Como a gente fala e a gente faz. Exatamente. E eu tenho aqui, olha, tantas pessoas que entraram, minhas colegas de trabalho, minhas amigas, as mães dos meus pacientes, que eu vi um monte de mamãe aqui. Queria agradecer muito a presença de vocês. É para vocês que a gente faz isso, né? Para vocês ouvirem alguma coisinha. E, enfim, a gente tem mais surpresa pela frente. Vamos fazer a cápsula do amor. Quem sabe daqui a 2 anos a gente não se encontra aqui, cada um lê a sua cápsula do amor um pro outro. Ai, que demais! Já pensou? Não é? Quando vocês abrirem, marca a gente pra gente compartilhar. Isso é muito legal. Marca a gente e aí a gente vê o que a gente conseguiu fazer, o que a gente não conseguiu fazer, se a gente conseguiu abraçar quem a gente queria, como a gente passou por esse momento, por essa quarentena, que no momento não tá fácil para ninguém, mas a gente tem que tirar bom proveito disso. Tanta gente se reinventando, tantas coisas novas que vieram para ficar. Então, eu acho que é por esse lado que a gente tem que enxergar sempre para a gente conseguir sobreviver.
né? Com Se a gente certeza. ficar pensando só naquilo que a gente perdeu, é muito complicado, tá bom? É o momento de olhar para o lado de dentro em todos os sentidos, respirar fundo, entender que vão ter dias melhores e dias que não vão ser tão bons, dias que a gente consegue fazer a limonada e dias que, nossa, o limão tá mais azedo do que antes, do que nunca. Mas é assim mesmo, essa instabilidade faz parte do processo, de uma rotina que a gente nunca viveu antes. Então isso faz parte, mas o importante é a gente respirar fundo, se errar, se achar que passou um pouco do limite naquele dia com as crianças, já até postei isso também. À noite, na hora de dormir, coloca o seu filho para dormir, a sua filha, dá um beijo, conversa, pede desculpa. Olha, hoje eu passei dos limites, desculpa, amanhã é um dia novo, vamos tentar de novo? Vamos fazer com que seja um dia bom? E a gente vai sempre tentando e as coisas vão se acertando, né? E eu queria te agradecer mais uma vez, doutora, pelo convite, pelo encorajamento. De forma Agradecer eu que agradeço. todas as pessoas que colaboraram, todo mundo que veio, que foi para uma live, foi para outra, acompanhou a gente. E você traz para gente, Cecília, experiência, diferente de livro que só traz informação. Então, por isso que a gente está aqui. Eu acredito muito nesse canal, eu acredito muito nessa troca. E, por mim, a gente combina aí de fazer mais lives para a gente só tem a enriquecer o nosso conhecimento e o conhecimento das pessoas que estão aqui ouvindo a gente. Tá bom? Tá bom. Então, lembrando de correr lá no direct, mandar o e-mail para receber a cápsula, tá? Exatamente. Pode mandar aqui no meu também, que eu mando lá para Cecília. Amanhã todo mundo recebe o materialzinho aí da Cápsula do Amor. Preencham com as crianças. No momento que estiverem preenchendo, se quiserem marcar a gente, marquem a gente para a gente ver que vocês fizeram direitinho, que foi importante. E a gente combina outros assuntos e já está acertado aqui, que para a semana que vem a gente vai falar sobre a convivência com os irmãos. Isso, tá só tem que ser nesse mesmo bate-horário, porque como eu tô sozinha com a Sofia, é o horário que ela tá dormindo, então tem que ser assim, 10 horas. As nossas lives são sempre para os pais, então depois que termina toda a rotina, para ninguém sair da rotina, eu tenho que fazer alguma coisa diferente, trancar a criança num quartinho, né? E soltar depois que acabar a live. Só as crianças pulando aqui atrás, né? Exatamente, não é isso. Então a gente pode fazer nesse horário sim, não tem problema. Todo mundo tá abusando um pouquinho, dormindo um pouquinho mais tarde, né? Então é uma coisa necessária. Então a gente faz a live semana que vem, a gente combina. E se vocês gostaram, divulguem a live da semana que vem para os amigos de vocês, para os contatos de vocês, para os familiares de vocês, em quem está precisando ouvir o que a gente falou aqui hoje, porque tem muita gente precisando ouvir. Compartilhar a informação é ótimo, ainda mais quando a informação é boa. E a gente aqui está aqui ensinar, né? Ensinar para a gente aprender 2 vezes. Quanto mais a gente fala disso, mais a gente fala com tranquilidade e melhor é. Exatamente. Certíssimo. Então, tá, um beijo para vocês, para todo mundo que ficou aqui até agora. Muito obrigada. Um beijo no seu coração. Obrigada. Um beijo na Sofia. Não, obrigada, doutora. Me chama. Pode deixar. Mari. Obrigada, gente. Obrigada a todo mundo que acompanhou, que ficou aqui até o fim, que foi de um para o outro, do outro para um, voltou. Exatamente. Essa galera que a gente quer junto. É junto dos bons que a gente fica melhor, né? O meu paciente também. Thaísa deve ser também, da irmã da Natália, parente, alguma coisa assim, o mesmo sobrenome. Não, menina, aqui a torcida tava grande. Ainda que a gente tem essa torcida, né? A Duda, minha paciente, linda, 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 Duda. Vamos ver mais quem tá aqui. Dá um oi aí. Teve alguém também que perguntou do teste para descobrir a linguagem do amor. Na live da linguagem do amor, a gente fala sobre tudo isso e sobre o teste também. Um beijo, Natália. Mas beijo. Dá um oi. Janira, minha amiga. Gabi. Todo mundo aí, ó. Meu Deus. Melissa, minha prima, a do Potinho do Amor, a Duda. Mandou coraçãozinho. A Sofia acordou agora há pouco, na hora que você estava agradecendo. Eu até fiz assim com a mão, porque eu já ia até lá. Aí ela me chamou 2 vezes e dormiu de novo. Dormiu de novo, ela entendeu, né? Ela entendeu. Acho que ela percebeu. Bem legal. Bem legal. Gente, a gente vai terminar por aqui, tá bom? Um beijo. Obrigada, gente. Obrigada. Beijo, tchau, tchau. Tchau, tchau, gente.